dia a todos, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre. Muito obrigado, Bispo Rai, pelas palavras sempre tão carinhosas, tão abençoadoras. Trago a saudação de todo o corpo ministerial da nossa sede, o Bispo Nacional, o Bispo de Intercessão e Oração. Trago um abraço muito particular e um abraço grande e muito fraterno da minha esposa, Bispa Primaz da igreja, Bispa Roxana, que está participando agora também pela internet, e da nossa família. Estamos aqui como família de Deus, e a família Cristo Vive do Rio de Janeiro traz esta saudação a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela honra, podemos assentar. Olha, antes de compartilhar com os irmãos do que o Espírito de Deus colocou no meu coração para o nosso congresso, eu quero em particular agradecer, Bispo, pelo convite. Não me custou nada ter me levantado antes das 4 da manhã, ter ido para o aeroporto. Estou aqui na plenitude da bênção de Deus. Estou aqui muito feliz. Essa vossa expressão de amor sempre que vocês têm, Bispa Solange, vossa família, para comigo e para com a minha família, isso me enternece muito, faz bem ao meu coração. Então a minha gratidão por poder ter sido convidado, e estou aqui abençoado por Deus, cheio da presença de Deus para compartilhar com vocês. Mas eu quero deixar uma pequena palavra de gratidão também ao Bispo Fernando, ao Bispo Fê, porque ele gravou aqui um vídeo e chegou a mim, que era o convite para o nosso congresso, chegou a mim num momento muito importante da minha vida e me abençoou muito e me trouxe lágrimas aos olhos. Foi um consolo que Deus trouxe ao meu coração. Então, Bispo Fê, muito obrigado pelo seu carinho, pelas palavras sempre tão sinceras, tão verdadeiras, que transmite e a igreja transmite a meu respeito. Estou aqui totalmente submetido a Deus e muito grato por este convite. Estendo a minha destra de amor a todos que estão aqui presentes e também aqueles que estão à distância. Sintam-se parte da Cristo Vive em São Paulo e de um desígnio que Deus estabeleceu para nós neste dia, no nosso primeiro congresso de homens da Igreja Cristo Vive. Meu filho Filipe está comigo. Vocês não o conheceram porque ele está com a cor do cabelo do Belo, não é? Do cantor Belo. Obrigado, Bispo Daniel, que se acompanha. Obrigado, Bispo Anderson Gustavo. Fiquei muito feliz também de ter o meu querido padrinho conosco. Bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Bom, estão feitas as honras da casa e vamos ao momento. Vieram alguns irmãos do Rio, por favor. Uau, Teixeirinha, obrigado. Vamos receber os irmãos do Rio aí com uma calorosa salva de palmas. Ulisses está aqui filmando tudo. Tem mais alguém do Rio para que ninguém fique de fora? Vocês, irmã, uau, vocês chegaram hoje? Graças a Deus, graças a Deus. Vieram muitas horas, vieram ontem de cá, demoraram muito tempo? Não, quantas horas para chegar aqui a São Paulo? 10 horas? Eu demorei 40 minutos. Eu faço rápido. Bom, meus amados, muito obrigado então mais uma vez, Bispo, pela honra, Bispo amada, quem particularmente amo eternamente. Vocês são bênção de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Ouça o que o Espírito vai dizer agora à igreja. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Na segunda carta do apóstolo São Paulo ao seu filho Timóteo, eu tenho 40 minutos, então temos que correr um pouco. Capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, estou aqui absolutamente dependente do Senhor. Eu não serei capaz de fazer nada
nem dizer nada, porque a minha suficiência vem de Deus. Então, se tu falares, Senhor, eis aqui meus lábios, minhas cordas vocais, minha vida, a capacidade que tu me deste, Senhor, de poder entender sensivelmente a voz do teu Espírito. Muito obrigado, Deus, pela bênção deste congresso, e obrigado pela palavra que vai ser semeada em cada coração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Uma palavra de gratidão também. Vamos, dê aplausos, muito. Batam palmas os povos. Minha gratidão também à Bispa Nati, que me ajudou nesta elaboração do script. Obrigado, Bispo Henrique, que fez o favor de me pegar no aeroporto sempre com muito amor e carinho. Meus amados, minha família, santos preciosos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de loucuras, de hábitos de vida terríveis nesta sociedade que está lá fora. Há um espírito reinante, há um estilo de vida moderno que degenerou todos os bons costumes e os costumes sacrossantos da família. Cícero, se você estudou filosofia, aquele grande filósofo e estadista romano dizia: ó tempora, ó mores, ó tempo, ó costumes. Essa era uma expressão que Cícero teve de indignação perante o que se vivia naquele tempo em Roma. E eu subo a este altar hoje com este tipo de indignação. Ó tempora, ó mores, ó tempo, ó costumes. Que tempo nós estamos vivendo na nossa sociedade? Então a palavra de Deus nos revela o que é na realidade essa miséria que a sociedade está vivendo. Se você pode me acompanhar em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, diz a palavra: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Versículo número 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse que a palavra de Gênesis, lá na criação, o coração de Deus ficou pesado, entristecido, porque a sociedade vivia desta forma, a maldade se multiplicara. Isto pesou o coração de Deus. Hoje, eu creio desta mesma forma de Gênesis, que o coração de Deus está pesado, porque a nossa sociedade aí fora está vivendo dias de Noé. Estão vivendo dias como se fossem de Sodoma e Gomorra. Estão vivendo dias como se fosse literalmente a Babilônia. Então o homem moderno quer conduzir a sua vida de forma autônoma, sem Deus, sem temor do Senhor. Olha, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que nós estamos vivendo literalmente os últimos tempos. Estamos vivendo o fim dos tempos. E claro, nós somos igreja de Jesus. Há uma maré aí fora. E nós, amados, temos que aprender a remar contra a maré. Nós temos valores como homens de Deus, como mulheres de Deus, como famílias de Deus. Nós temos valores que têm que ser contra a maré da nossa sociedade. Então Jesus, em Mateus 24, ele já dizia isso, olha só. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. E ele diz no versículo do número 5: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E note como é que é a obra do mal. Ele disse, e enganarão a muitos. E enganarão a muitos. Versículo número 11 disse,
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, você está entendendo o significado desta palavra? Enganar, 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 enganar. Então, amado, não espere ver um bicho de forma estranha, com 2 chifres na cabeça, uma pata rajada e um rabo de seta, mas você vai ver a obra dele aí fora. Engano, engano. E diz o versículo do número 24: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar. Ouça, eu estou lhe falando da parte de Deus, que há um sistema miserável aí fora, que se introduziu em maioria dos lugares chamados igrejas, e que, se possível, se fosse possível, se for possível, eles vão tentar enganar quem? Os eleitos. Este é o grande momento, que a nossa sociedade vive. Esse sistema quer, se possível fosse, enganar os próprios eleitos. Ou seja, nós somos os eleitos de Deus. A igreja de Jesus é chamada de a minha noiva, a minha igreja, os meus eleitos. E existe todo um sistema armado para, se possível fosse, enganar os eleitos. E ele diz, se possível. Quer dizer que o grande foco de ataque que o inimigo com os seus enganos tem é exatamente em cima de quem? Dos eleitos. Ele não vai tentar enganar os dele, porque os dele já estão enganados. Ele está tentando enganar, se possível, o povo de Deus. Mas nós somos os alvos desta tentativa. Por quê? Porque nós remamos contra a maré. Eu não me deixo influenciar por esse mundo. Eu venho esta manhã encorajar os homens deste ministério a não se deixar influenciar por este mundo. Nós vivemos um tempo de sedução do mundo. Veja o que disse Lucas 17, 1 e 2. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável, tem que acontecer, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Versículo 2: melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que, ouça, o Espírito está falando ao seu coração, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Existe toda uma sedução do mundo, de um sistema que a Bíblia chama corrompido, que quer te seduzir, que quer te tirar da igreja, que quer te afastar da bênção da casa do Pai, que quer te impedir de louvares esse louvor lindo e perfeito e maravilhoso que nós oferecemos hoje a Deus. Oh, a guerra é com você e comigo. Então, fazer tropeçar um destes pequeninos. Ouça, meu amado, desde a reforma de Martinho Lutero em 1517, que nós vivemos a maior crise do cristianismo. Divisões, contendas, fissuras. 40%, dizem as estatísticas, 40% das pessoas que um dia frequentaram igrejas evangélicas, simplesmente hoje estão afastados, não participam intensamente, não têm mais raízes, ou muitos estão apenas online, fora das igrejas. E por que, apóstolo? Agora vamos começar a mergulhar no cerne da questão. É que a igreja deveria de ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas como esta sedução do mundo penetrou grande parte dos lugares que se chamam igrejas, lugares de santuários de adoração ao Deus vivo, então Paulo, em Gálatas, ele fez lembrar a igreja. Olha o que ele disse em Gálatas 1, 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Esse outro é o sedutor. Esse outro é mentiroso. Esse outro não dá vida. Esse outro é judaizante. E ele disse: senão que há alguns que vos perturbam e querem
perverter o evangelho de Cristo. Pronto, está aqui a receita. Existe um sistema que seduz, que quer perverter o evangelho de Cristo. E Paulo disse, no versículo número 7, versículo anterior, por favor, aí, o qual não há outro, não existe um outro evangelho. O evangelho verdadeiro é a graça de Deus. Boas novas significam boas novas, evangelho da graça de Deus. Não há evangelho no judaísmo, não há evangelho em sacrifícios, não há evangelho em pagar o preço, não há evangelho em cerimoniais, há um evangelho de vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta vida, o senhor e a senhora e todos nós que estamos aqui hoje, homens comprometidos, nós encontramos na graça de Deus. Então ele disse, não há outro não, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer que existe um sistema de sedução que quer perverter o evangelho de Cristo. Agora ouça o alerta de Paulo, versículos 8 e 9, ele disse, mas, você pode ler isto comigo temendo a Deus? Vamos ler juntos com temor, diga. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, a graça de Deus, seja anátema. Você sabe o que quer dizer anátema? Maldito. Maldição significa afastamento de Deus, doença e pobreza. E ele diz novamente no versículo número 9, olha lá. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém... estava se referindo a alguém que quer perverter o evangelho de Cristo, que quer te afastar do convívio, que quer fazer você ser humilhado pela sociedade. Ele diz, se alguém vos pregar um evangelho que vá além deste que receberes, seja anátema. Os hispânicos dizem anatema. Então nós estamos aqui, e graças a Deus por este congresso, para renovar as nossas forças com Deus, para nos comprometermos com o Senhor e sabermos que há uma voz de sedução que quer perverter o evangelho de Cristo. A vida espiritual para muita gente deixou de estar em primeiro lugar por causa de um outro evangelho. Querem perverter o evangelho de Cristo. Não podem, o nosso ministério não permite. Nós nunca deixamos, bispo, eu sou testemunho do esforço que vocês fazem, nós nunca deixamos nem um pouco de fermento dentro dos nossos ministérios, bispo Celso, nem um pouco de fermento. Eu já fui muitas vezes seduzido, mas vamos abrir a igreja para isto, para aquilo. Diz, não, a palavra não pode ser mudada. A palavra da graça é o verdadeiro evangelho, o outro é evangelho pervertido. Então Paulo, quando se despede da igreja dos Efésios, onde passou 3 anos pregando o evangelho da graça, ele diz em Atos 20, 27, adiante, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que o nosso ministério faz não é mercantilismo com as pessoas. Você está entendendo isso? Nós anunciamos os desígnios de Deus. E ele diz no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, a igreja de Deus. Versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós, entre a igreja, olha, aí está o alerta do Espírito. Oh tempora, oh amores, olha, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Versículo número 30, e que de entre vós mesmos, você veja, a igreja é sedutível, não pode. Entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não é para levar para Jesus, é para arrastar atrás deles. Versículo 31, portanto vigiai. Está atento, olho aberto, atenção, porque por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos admoestar com lágrimas a cada um. Versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Agora diga comigo com fé, sem constrangimento, não se constrange, diga, palavra da graça que tem poder para
para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, qual é a palavra que dá poder? É a graça de Deus. Qual é a palavra que edifica? É a graça de Deus. Você tem que ficar firme nesta graça. Não abra mão desta graça. Não deixe que ela se misture com o fermento da lei, com aquilo que é judaizante, com aquilo que é ministério de condenação e de morte. Graças a Deus que eu posso alertar você e dizer-lhe com convicção que nós fazemos parte da última reforma protestante. Hoje há um desregramento. As leis fixas de Deus, as ordenanças, os desígnios do Todo-Poderoso são questionados e contestados nessas mídias sociais aí fora. Hoje existem mais pessoas se dizendo evangélicas, contestando o dízimo, contestando o culto, contestando louvores, contestando tudo, do que pessoas lutando e batalhando pela fé evangélica, bispo. Eu me assusto com isto. Então, quando se quer viver a fé genuína, sabe o que esse sistema aí fora diz? Eles são fundamentalistas, eles são homofóbicos, eles são falsos profetas, eles são retrógrados. Amado, na igreja de Jesus não há homofóbicos ou retrógrados. Na igreja de Jesus há fidelidade absoluta, há obediência à palavra, há temor e há tremor. Então muitas pessoas se afastam de Deus, dos seus desígnios, porque começam a ouvir vozes que querem perverter o evangelho de Cristo, que confundem, e há pessoas desperdiçando a sua vida, descartando o bom tesouro. E o que fazem esses ministérios judaizantes? Jó disse isso em Jó 13:4, ele disse: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Versículo 4: vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Vós todos sois médicos, disse Jó, que não valem nada. Durante 21 anos eu entrei e saí da igreja romana, besuntando verdade com mentira. Seu padre era um médico que não valia de nada, e a minha vida não mudou 1 grau, 1 centímetro, 1 segundo. O Senhor me chamou, me tirou da morte, me tirou de um acidente terrível, de múltiplas fraturas, politraumatizado, incapacitado para a vida. Deus foi àquele hospital lá em África e me levantou. E pela primeira vez eu tinha acesso a uma palavra chamada bíblica, palavra de Deus, a palavra bíblica, que durante 21 anos eu não ouvira na igreja romana. E depois da minha conversão, que o Senhor me converteu, o Senhor me chamou, o Senhor me selou, o Senhor é que começou a obra, o Senhor é que termina a obra. Naquele momento eu comecei a compreender, quando eu entrei a primeira vez numa igreja judaizante, eu comecei a compreender e dizer: meu Deus, isto não é evangelho. Isto é um evangelho pervertido. Isto é um evangelho que gera anátema. A lei é um ministério de condenação e morte. Não trazia nenhum bem-estar à minha alma, ao meu espírito. Então, é na palavra da graça que hoje nós temos que firmar um pacto e uma aliança todos juntos. Porque Paulo, quando escreveu estes versículos a Timóteo, Timóteo estava atemorizado, estava acovardado, havia uma descrença, havia uns escarnecedores contra Paulo, e Paulo escreve e diz, 2 Timóteo 2:1: tu, pois, ó filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, nestes primeiros minutos que eu lhe falo, agora começo a mostrar-lhe a questão doutrinal. Amado, fortifica-te na graça, porque a graça é que dá herança, a graça é que fortalece, a graça é que edifica. Ele diz: fortifica. Amado, tu não podes falhar, foi o que disse Paulo a Timóteo. Tu tens um chamado, tu tens uma missão, tu tens que ser diferente dos outros.
Porque Paulo, na mesma carta, falou de dois homens, Figelo e Hermógenes, em 2 de Timóteo 1,15. Ele diz: estar ciente, todos da Ásia me abandonaram, dentre eles Figelo e Hermógenes. Versículo 14, olha o que, 13, um pouquinho atrás, aí. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo diz: não seja como Fígelo, não seja como Hermógenes, abandonaram. Esta igreja precisa de você comprometido. Nosso ministério precisa de homens fortificados na graça, que guardem o bom depósito, que guardem a revelação da graça. Olha, amado, é muito importante isso. Essa palavra fortifica-te vem do original grego. Nós colocamos aqui, do grego endunamo, quer dizer revigorar, adquirir forças, criar energias, ser forte. Nós precisamos de homens fortificados na igreja. Homens que deem as mãos ao bispo e à bispa, para que este ministério se alargue. Endunamo, revigorado. Senhor, que o Senhor revigore a fé de todos esta manhã. Que o Senhor realmente dê forças, que você crie energias, que você seja forte, para que quando chegue a sedução do mundo, você diga não. Renova-te, ser forte. Você tem que estar qualificado para esta luta externa. E Paulo disse em Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Efésios 6,10, ele disse: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Romanos 4,20 disse: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dá glória a Deus aí, amado. Dá mais uma vez glória a Deus, meu amado. Dá mais uma vez glória a Deus, meu amado. Isto fortalece. Isto fortalece. Somos fortes. Nós não fingimos sê-lo. Nós somos fortes. Nós precisamos de homens intrépidos neste ministério, amados. Provérbios 28:1 disse: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um gato, como um cachorrinho, como uma tartaruga, como um peixe de aquário. Não, diga: o justo. Olha, eu quero ouvir a sua voz, por favor, me acompanhe, diga: o justo é intrépido como um leão. Diga: eu sou intrépido. 30:30 de Provérbios, disse Salomão: o leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. O leão pode estar cercado de uma manada de hienas, 50, 100. Na hora que ele ruge, todo mundo dá em debandada, amado. Você é intrépido como um leão. Você não é covarde, você é corajoso, você é forte. Diga: eu sou forte. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus amados, a graça de Deus não é uma forma nova de lei, cheia de exigências, cheia de sacrifícios. Não, a graça é um pacto de melhores e superiores promessas. Hebreus 8, 6 e 7 diz isso, olha lá: agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quando ele é também mediador de uma superior aliança, instituída em base em superiores promessas. E disse, versículo 13, que quando esse pacto é estabelecido, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Infelizmente, passaram os 2000 anos e a lei continua dominando as pessoas. Por isso é que Deus levantou a última reforma protestante, porque só na graça a vida tem sucesso. Só na graça a estabilidade emocional. Só na graça a liberdade, a segurança, a paz, a estabilidade financeira. Só na graça a força celestial. Só na graça a perfeição. Só na graça a certeza de Cristo em nós.
Colossenses 1:28 diz isso, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Depois diz o versículo de número 27, olha lá, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim. Diga com fé, amado. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Quer dizer que você está confessando, você tem uma relação íntima com Jesus. Você pode ser um engenheiro com Cristo em vós. Você pode ser um médico, Cristo em vós. Você pode ser um magistrado, Cristo em vós. Você pode ser um chefe de uma empresa, um diretor, um CEO. Você pode ser um empresário, um empreendedor, Cristo em vós. Você tem que dar esse testemunho ao mundo. Cristo em mim é a esperança da glória. Então, nestes tempos do fim, o Senhor quer que nós sejamos embaixadores dele. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5:20, diz, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nossa chamada é esta, levar Cristo aonde trabalhamos, a nossa família, aos nossos vizinhos. Olha, amado, ultimamente eu venho sendo abordado por muita gente no Rio de Janeiro, muita gente. Dentro de shopping, na rua, onde eu ando, as pessoas me abordam e dizem, olha o seu programa de televisão, olha eu ouço o seu programa de rádio, faz-me bem, mudou a minha vida. Somos embaixadores de Cristo. Atos 2:40 diz o porquê que é essa necessidade. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Por isso é que Cícero dizia, ó tempo moras, que tempo, que coisas que se vivem, diz a palavra, é uma geração perversa. Então eu quero dizer que eu tenho uma paixão por Jesus, eu amo a sua palavra, eu amo a sua igreja. Eu já disse aqui uma vez, eu saí do pedestal, amado, eu sou pó, eu me desglorifiquei, eu hoje sou 100% dependente de Cristo. Eu quero que a minha vida seja inspiração para a sua vida. Eu quero motivar você a viver esta verdade. Olha, amado, na graça eu pude me tornar forte na palavra, rijo, resistente com o mundo, pronto para viver o que é genuíno nesses tempos perversos de adversidade. Esses tempos já duram 2000 anos, amado. Nós não podemos nos dividir, não podemos permitir que o nosso coração e a nossa mente se envolvam com este mundo. Então nós temos hoje, neste congresso, o grande momento da nossa vida. Por favor, sua posição tem sido correta com a igreja? Você está remando contra a maré do mundo? Você tem sido coerente com os seus líderes? Amado, não há nada mais sagrado do que a nossa chamada como crentes evangélicos cristãos. Efésios 2:2 disse, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, andamos nós outrora, nós também andamos lá fora. Você sabe como é amarga a vida lá fora. Você sabe como é decepcionante a vida lá fora. Não existe maior desgraça do que se viver sem Jesus. Não existe. É um trauma. Viver sem Deus é angustiante, é esmagador. Então eu disse, esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não atua mais em nós. Quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Então esse espírito, esse poder de sedução não bate na nossa vida, tem ricochete imediato, porque nós remamos contra a maré, porque nós cremos no Cristo em nós, a esperança da glória. Nosso cristianismo não é meramente externo, não vivemos de aparências, não somos formais, somos vidas consagradas a Deus. O salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me,
conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Amado, às vezes a pessoa diz, mas eu não vejo Deus agir, porque às vezes a pessoa guarda um caminho mau dentro dela. Às vezes é um pecado oculto. Ninguém sabe, ninguém viu, mas está lá dentro. Diz, guia-me pelo caminho eterno. Esse congresso está sendo isso para a sua vida. Se houver alguma coisa que é impedimento, amado, talvez você diga, mas apóstolo, eu tenho sentido um silêncio de Deus, parece que é sepulcral, parece que eu não ouço Deus, parece que a mim Deus não fala nada. Amado, Deus está te falando esta manhã. Vê se há em mim alguma coisa, Deus. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, eu quero ser uma família comprometida com Deus. Então, amado, muitos dos 40% que abandonaram as igrejas, na realidade, eu vou lhe dizer uma coisa, a sua fé era fingida. Faziam teatro espiritual, eram vazios, não tinham vida de intimidade com Deus. Não havia o germen e a inflorescência de Cristo na vida deles. Jesus nos libertou. O espírito do tempo que atua nos filhos da desobediência, de atos pecaminosos, o Senhor já nos libertou. Somos livres, renascemos pela palavra da verdade, a semente incorruptível foi semeada em nós. Já superamos todos os modismos, já fomos transformados e renovados, já experimentamos o poder do sangue de Jesus, somos da luz, temos o perdão eterno do Senhor, defendemos valores de Deus no nosso ministério. Honestidade, verdade, gratidão, generosidade, amor, família, obediência. Nós lutamos pela fé evangélica, amados. Somos testemunhas corajosas, ousadas. Neste tempo do fim, o Senhor tem que levantar hoje aqui neste lugar esse tipo de vida, intrépido como o leão, fortificado. Então, amado, não se envergonhe do evangelho. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Só o que permanece em Jesus dá fruto. Nós fomos salvos pela graça e pela fé. Não sou eu que importo, amado, é Cristo, é o Senhor que importa. Estamos ancorados em Jesus. Fomos enxertados na oliveira brava, na oliveira verdadeira, éramos oliveira brava, fomos enxertados na videira. Então, meu amado homem de Deus, seja determinado, seja ousado, seja destemido, permaneça fiel. Os seus bispos precisam de vocês. Permaneça fiel à doutrina. Não se alinhe com os tempos do fim, por favor. Agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não deixe soberba, não deixe orgulho, não deixe arrogância, não deixe murmuração na sua vida. Deus odeia. Nós fomos justificados pelos méritos de Jesus. Jesus quer fazer algo em nosso meio e em nossa vida neste dia. Ele quer gerar fruto em ramos bons, não secos. Deus não esmaga a cana quebrada, ouça. Deus não apaga o tição fumegante. Talvez entre nós alguém diga, apóstolo, eu sou como um tição fumegante. Eu sou como uma cana quebrada. Mas Deus não esmaga. Ele dá outra oportunidade. Pastor, mas 3 vezes eu caí. Se cair 7, Deus te levanta todas elas. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas Ele é um Deus justo. Eu tenho 3, 4 minutos para terminar. Vamos voltar lá em 2 Timóteo 2:2. Paulo disse então a Timóteo: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo que tu ouviste, isso mesmo, o padrão do Paulo. Ele disse: transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E essa é a filosofia da nossa igreja. É preparar homens fiéis, idôneos, para que transmitam a outros homens. Então, meu amado, ouça,
A Cristo Vive de São Paulo, assim como todas as nossas Cristo Vive, são escola. Somos faculdades de vida espiritual. E Paulo disse: isso mesmo que eu vi, o meu padrão, transmita a outros, homens fiéis. Esta palavra fiéis vem do grego pistos, homens dignos de confiança, homens inspiradores, homens qualificados. Ele diz homens fiéis, homens idôneos. Essa palavra idôneo vem do grego ikanos, aptos, competentes para instruir outros. O que Deus vai fazer hoje, apóstolo? Deus está fazendo, instruindo homens idôneos, fiéis, para que você instrua outros. Instrua outros a serem zelosos, a serem dispostos, a serem capazes, a cuidarem de outros, porque Deus acendeu uma tocha na tua vida, e essa tocha tem que ser passada ao próximo. E eu termino, porque eu tenho 2 minutos, em 1 Timóteo 4,16. Ele disse: agora vamos terminar, tem cuidado de ti mesmo. Eu tenho 39 anos de ministério, amado, 43 anos de pregador. Você não tem ideia o que já se levantou contra mim. Você não tem ideia do que já disseram ao meu respeito. Você não tem ideia do que ventos com ímpeto sopraram contra a minha vida. Você não tem ideia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu tenho cuidado de mim e da minha doutrina. Eu não poderia estar hoje aqui se eu não fosse intrépido como um leão, se eu não fosse corajoso como um leão, porque eu cuido de mim e da doutrina. Então eu quero terminar dizendo: cuida de ti, cuida da doutrina que te é ensinada pelos bispos da igreja. Continua nestes deveres, significa que é um dever cuidar de nós, não é cuidar do vizinho, é cuidar de nós e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isso, tu vais salvar a ti e aos teus ouvintes. Salvar de quê, apóstolo? Salvação não é por graça? Salvar de problemas. Salvar dessa loucura que está aí fora. Salvar dessa ideologia de gênero. Salvar dessa confusão de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Essa tortura que está aí sobre a sociedade. Cuida de ti e cuida da doutrina. Isto é um dever. Você vai se salvar de muitos problemas. Assim seja. Assim diz o Senhor. Senhor Jesus, o recado está entregue. A semente foi semeada. Eu creio, Senhor, que ela já está germinando para a glória do Senhor. Eu sei que na minha frente estão homens idôneos e fiéis. Estão sendo instruídos para instruir a outros, em nome de Jesus. Vai na força do Senhor. Deus é contigo, servo do Senhor. Amém.